A sexta-feira foi marcada pelo 7º Seminário Nacional do Quivizeiro em Farroupilha. A atividade ocorreu junto ao campus da UX em Farroupilha e iniciou ainda na manhã do dia 4 de julho. Mais de 100 participantes estiveram presentes e prestigiaram as palestras programadas para o dia. Também durante o evento foi oficialmente criada a Associação Nacional do Quivi. O prefeito Jonas Tomazini esteve presente no ato de abertura do Seminário Nacional do Quivizeiro, no auditório professor Raul Bampi, da UX Farroupilha. O chefe do Executivo Municipal destacou a grande importância do seminário para toda a cadeia produtiva do Quivi em Farroupilha. É um bom público que está aqui presente no 7º Seminário Nacional do Quivizeiro, e a gente está feliz por receber as pessoas, nossos agricultores, produtores aqui do município de Farroupilha e também de outros municípios da região, aqui onde nós temos o maior produtor de quivi do Brasil, que é o município de Farroupilha. E eu entendo que o seminário é uma oportunidade para a gente continuar discutindo as novas tecnologias, as novas variedades que estão sendo implementadas do quivi. A gente tem que lembrar que nós estamos no ano dos 150 anos da imigração italiana. Quando os primeiros imigrantes vieram para cá, não foi na primeira vez que deu certo, ou deu certo e logo depois tiveram dificuldades de novo, e a gente pode fazer um comparativo até mesmo com a questão do quivi. Quando ele foi trazido na década de 80 pelo prefeito Clóvis Zanfeliz, na época, também a gente teve muitas dificuldades. Depois a gente aprendeu o manejo correto do quivizeiro. Depois tivemos uma praga que praticamente acabou com a plantação de quivi aqui no município de Farroupilha, mas a gente se reergueu, buscou alternativas para que nós pudéssemos estar hoje novamente na posição de ser o maior produtor de quivi do Brasil, e com uma produção que tem aumentado agora nos últimos anos. Mas não podemos parar. Quem para é ultrapassado, fica para trás. Por isso que é importante que tenha essa discussão aqui do seminário. Eu falava com o Gervásio durante a semana, né, sobre inclusive as novas espécies, agora o quivi com a polpa avermelhada, que está em estudos ainda, vindo de outros países, mas a gente começa aqui a estudar a implementação das plantas aqui no Brasil, aqui em Farroupilha. Então a gente tem muito ainda a evoluir, a avançar. E na verdade é muito importante também, porque o momento que o quivi atravessa em Farroupilha é um momento promissor, a retomada, né, prefeito? Sem dúvida, é um momento promissor, e eu entendo que nós temos ainda muito a ser discutido, e é isso que os palestrantes que estão aqui estão fazendo, desde a questão lá inicial da planta, nos enxertos, no plantio do quivizeiro, até mesmo na questão do consumo. Nós falávamos também durante essa semana, por exemplo, que o quivi é uma das únicas frutas que, quando ele é colhido, ele não está ainda próprio para o consumo. Ele precisa de um tempo de maturação fora do pé. Normalmente a gente colhe a fruta já pronta para consumir. O quivi não é assim. E aí o que nós temos também é, inclusive, que os mercados muitas vezes compram o quivi ainda quando ele sai da câmara fria, né, que ele fica armazenado, ele ainda talvez não esteja no ponto ideal de consumo. Daí tem dicas, né? Por exemplo, que colocar o quivi junto numa sacola com uma maçã ou uma banana, que vai ali soltar o etileno, que acaba amadurecendo o quivi, porque senão a gente tem experiências muitas vezes que não são as mais positivas. Tu vai lá comprar o quivi que está muito firme, ainda muito duro, talvez não esteja no momento adequado para fazer o consumo. Então você percebe que nós temos a aprender desde o plantio até o consumo da fruta, e aqui é uma oportunidade de fazer essa discussão e de ter esse aprimoramento. E o Seminário do Quivizeiro também é sempre uma iniciativa da Secretaria de Agricultura, secretário Renan dando todo o apoio. Sem dúvida, o secretário Renan, além de todas as atribuições que tem na secretaria, um pedido meu foi para que nós tivéssemos também um apoio para que nós pudéssemos discutir a nossa fruticultura, o que é produzido aqui no município, e o seminário aqui do Quivizeiro é mais uma dessas oportunidades, junto com a Emater, o Sindicato Rural, a FETAG e tantos outros apoiadores que estão conosco no Seminário Nacional do Quivizeiro. E o mais importante, para que a nossa discussão não fique apenas aqui no seminário. Por isso que vai ter inclusive a formação de uma Associação Nacional do Quivi durante esse seminário, que vai permitir que esse fórum de discussão não fique apenas nessa sexta-feira aqui no 7º Seminário Nacional do Quivizeiro, mas que possa também estar presente durante todo o ano, e assim a gente crescer e aprimorar juntos. Entre os painelistas do dia esteve a engenheira agrônoma de Santa Catarina, Sabrina Cassol. Ela falou sobre os porta-enxertos e
sua resistência e reforçou e chamou bastante atenção para o tema. É uma honra estar aqui, passando um pouco do nosso conhecimento, do que a gente tem pesquisado lá em Viçosa. Então hoje eu vim falar um pouco sobre o manejo do porta-enxerto resistente, a murcha de ceratocystis, né? E como outras medidas de manejo é importante de ser integrado junto com o porta-enxerto para manter essa resistência efetiva lá no campo. O que a gente pode colocar sobre a importância do manejo do porta-enxerto resistente? O que é importante o produtor observar? É muito importante, né, que as mudas elas sejam propagadas e garantidas que elas estejam livres já do patógeno, para a gente não levar já mudas infectadas lá para o campo. E algumas medidas como evitar solos encharcados, né, manter as plantas com os tratos culturais adequados para que ela possa expressar essa resistência. Também fazer a desinfestação das ferramentas dentro dos pomares para não estar disseminando a doença nos pomares. E outras medidas, né, de asepsia de ferramentas e de cuidados, adubação adequada para as plantas. Tudo isso vai favorecer para que esse porta-enxerto ele fique lá no campo mais tempo com a resistência durável. A ceratocystis incomodou muitos produtores rurais de kiwi aqui em Farroupilha. Ela está controlada? Ela ainda preocupa? Então, a gente está iniciando agora, né, os plantios no campo dos CRKs, né, que são os porta-enxertos resistentes, e agora que a gente vai começar a ter mais respostas de como que eles vão performar nas diferentes condições de campo. Por quê? Porque o estudo que a gente faz lá em Viçosa é um estudo muito de casos de vegetação. Por mais que a gente já tenha feito alguns testes aqui em campo, o que a gente faz lá nem sempre representa no campo. Então, a gente sabe que eles são mais resistentes que as outras cultivares e tem muito potencial, e agora a gente vai ver como eles vão se comportar aí nos próximos anos, mas a expectativa é que eles se comportem muito bem, né? A resistência ela não é total, então mesmo que é resistente, a planta ainda pode ficar infectada e pode vir a morrer, por isso que é importante que a gente tenha essas outras medidas de manejo integradas, né? Para manter essa resistência aí lá no campo. Falando da questão do porta-enxerto, também o porta-enxerto de qualidade é fundamental para uma lavoura de qualidade? Com certeza, né? A prática de porta-enxerto, né, de fazer enxertia no kiwi, ela já é utilizada há muito tempo. Isso porque geralmente as cultivares que são usadas como porta-enxerto, elas são mais vigorosas, mais rústicas, então elas aguentam, né, adversidades que acontecem ali no solo, diferente das cultivares copos, que elas são mais focadas na produção. Então agora a gente está integrando nessa cultivar de porta-enxerto a questão da resistência à murcha de ceratocystis. Então, com certeza, o porta-enxerto é muito importante aí para a gente ter a produtividade do kiwi. Sabrina, deixa algumas dicas para os nossos produtores rurais aqui de Farroupilha, de kiwi também. O que é importante pelo teu conhecimento, pela tua pesquisa desenvolvida? Então, é muito importante que quando a gente vai colocar esses novos, né, cultivares, esses novos porta-enxertos resistentes lá no campo, que a gente evite áreas que teve muita mortalidade do kiwi, porque ali vai ter uma pressão de inóculo muito alta. Né? Então a gente não sabe muito bem como que vai se comportar esses porta-enxertos nessas áreas de infestação, mas juntamente, né, com essas medidas a gente tem que adotar as outras medidas de manejo. Então não deixar de lado só porque está utilizando o porta-enxerto resistente, não fazer as outras medidas que são importantes para o controle da doença, que são aquelas que eu já falei, garantir que a muda, né, seja livre do patógeno, garantir que a gente dá os tratos culturais adequados, principalmente ali no início, quando vai fazer o plantio desses porta-enxertos, evitar ferimentos nas raízes, porque esses ferimentos eles podem ser porta de entrada, né, para o fungo nas plantas. Então todas essas medidas integradas que vão garantir que a resistência, juntamente com essas outras medidas, garante o controle da doença lá no campo. O 7º Seminário Nacional do Quivizeiro encerrou no final da tarde da sexta-feira na UX Farroupilha. Do jornalismo da TV Serra, repórter Leandro Adamati.